Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Mari Baroni, psicóloga clínica, e o assunto de hoje veio assim a muitos pedidos sobre como a gente pode lidar com a procrastinação e o que a psicologia fala sobre isso. Não sei você, mas a procrastinação sempre foi um tópico muito presente por aqui. É sempre muito frustrante. Tinha a sensação que eu nunca ia conseguir alcançar aquela meta que eu tinha me prometido no domingo. Desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto da procrastinação, comecei a entender quanto mais a gente tem a consciência do que é a procrastinação e de quando a gente está procrastinando, fica um pouco mais fácil lidar com ela. Então, nesse vídeo, antes de eu te dar algumas dicas, eu queria muito te falar o que é de fato a procrastinação. A palavra procrastinação vem de procrastinus, do latim, que significa aquilo que pertence ao amanhã. Procrastinação nada mais é que o comportamento de deixar as coisas que você precisa fazer para depois. Nesse sentido, eu queria trazer essa ilustração aqui, inclusive você pode achar ela nesse livro muito bom. Muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo eu encontrei lá. Essa ilustração representa muito a nossa realidade quando a gente tá falando sobre esse assunto. Como se de um lado tivessem as coisas que eu deveria fazer e as coisas que eu gostaria de fazer, e do outro lado, as coisas que eu faço quando eu tô procrastinando. E aí eu acho que faz muito sentido trazer nesse vídeo também a noção do que não é a procrastinação e que às vezes a gente confunde muito. Aqui você já vai começar a ter um pouco mais de clareza de quando de fato você está procrastinando. Número 1, a procrastinação não é preguiça. Diferente do procrastinador, o preguiçoso, ele não se importa de não estar fazendo aquilo que ele deve. Ele não faz nada e ele se sente bem com isso. Já na procrastinação existe aquele desejo genuíno de fazer algo, mas é como se houvesse uma ponte quebrada entre esse desejo e realmente o fazer, a ação. Procrastinação também não é falta de prioridade. Embora possa haver sim a falta de organização do seu tempo, a procrastinação, mesmo você tendo tempo, você escolhe fazer outras coisas no lugar daquilo que você deveria estar fazendo. Já a falta de prioridade, quando você tem muitos pratos para equilibrar, muitas coisas para fazer e chegou no final do dia você não conseguiu fazer aquilo que você queria, porque realmente você não conseguiu ter tempo para aquilo. E aí aqui você precisa se perguntar: eu tô procrastinando aquela tarefa ou eu realmente não consigo equilibrar mais um prato na minha vida? E o último ponto aqui: a procrastinação não é descanso. Relaxar recarrega as tuas energias. Procrastinar, não. Muitas vezes a gente tá ali procrastinando, a gente liga um Netflix, vai ver uma série, só que a nossa mente, ela tá se sentindo tão frustrada, tão culpada, que isso mais rouba a nossa energia do que repõe ela. Então, ter momentos intencionais de pausa, de descanso, de relaxamento é muito diferente de quando você tá procrastinando. Agora que você entendeu o que é procrastinação e o que não é a procrastinação, eu queria ler uma frase pra ti de um filósofo que me marcou muito. Ele diz assim, que enquanto desperdiçamos nosso tempo hesitando e adiando, a vida se dissipa. Aqui eu queria abrir uma cortina um pouco mais ampla contigo para você entender o que você tá perdendo quando você procrastina as coisas que são importantes para ti. O comportamento da procrastinação nos rouba de viver uma vida com sentido e com propósito. Muitas pesquisas recentes mostram que a maioria das pessoas, elas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram, que elas deixaram passar, do que por aqueles erros que elas cometeram no passado. E se eu tivesse feito? Poxa, e se eu tivesse me dedicado mais a isso? Entende que o que tá em jogo aqui é o teu propósito? Existe um convite para que você construa uma ponte. Muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas para atravessar esse vale da procrastinação, nem sempre é tão claro, nem sempre parece tão fácil pra gente. Essa ponte, ela é construída sobre 4 pilares. E o primeiro é a sua motivação. A motivação é um dos pilares fundamentais para que a gente consiga vencer a procrastinação. E aí eu queria te perguntar, por que você faz que você faz? A maioria das pessoas procrastina suas tarefas porque elas perderam de vista o seu porquê. Ou porque de fato elas nunca tiveram esse porquê. Quando a gente entende o nosso sentido, o nosso porquê, aquilo que nos motiva a fazer algo, sabe aquilo que queima no seu coração, a gente fica mais disposto a pagar o preço que a gente tem que pagar para sair da nossa zona de conforto. Se aquilo que você tem gastado a sua energia hoje não faz sentido para você, muito provavelmente você vai procrastinar mais para fazer isso. Então, o primeiro passo aqui é encontre o seu porquê. Um segundo pilar muito importante
dessa ponte pra gente vencer a procrastinação é a sua disciplina. Disciplina é a capacidade de se convencer a realizar aquilo que você deseja. Quantas vezes, um dia antes, você fez o seu planner, você anotou aquilo que você precisava fazer e chegou no outro dia você não fez absolutamente nada. Simplesmente não me obedeci. É muito frustrante, né? Mas deixa eu te falar algo. A disciplina é um músculo. Quanto mais a gente exercita ela, mais forte, mais fácil isso vai se tornando ao longo do tempo. Nem sempre a gente vai ter ânimo. Na real, a maioria das vezes, quando eu acordo pra ir pra academia, pra mim é um porre. Mas eu lembro por que eu tô fazendo isso. Então, agora que eu entendi o meu porquê, eu preciso colocar ele em prática. E isso me exige renúncias, me exige abrir mão da minha zona de conforto e exige entrar em lugares que são desconfortáveis ou desafiadores pra mim. E a disciplina real é fazer todo dia um pouquinho a mais. Todo dia, um pouco a mais. Tem um provérbio japonês que eu gosto muito, eu acho que ele super se encaixa aqui, que diz: com pequenos passos você pode percorrer grandes distâncias. E aí, uma terceira coluna muito importante que tem muito a ver com a disciplina, eu acho que as duas coisas estão muito juntas, mas são conceitos separados, então quis trazer como mais um ponto, é a autorregulação. Autorregulação é a capacidade que a gente desenvolve de olhar para as nossas emoções, acolher elas, mas não sermos paralisadas por elas. Tem a ver com superar de forma consciente as nossas emoções negativas do dia a dia, como por exemplo a preguiça, ou o desânimo, ou a frustração, ou até mesmo aqueles pensamentos que vêm falando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Isso é autorregulação, é a capacidade de dar ordens a si mesmo e cumpri-las. Então a disciplina e essa autorregulação, que é essa capacidade de você não ser engolida pelas suas emoções, andam muito juntas para que você chegue aonde você quer chegar na sua vida. Isso não quer dizer que a gente vai reprimir as nossas emoções, tá? Muito pelo contrário. A gente vai perceber elas, a gente vai acolher como a gente tá sentindo, mas a gente não vai ser domado pelas nossas emoções. Afinal, emoções são muito voláteis, elas vêm e vão o tempo todo. E se a gente depender delas para fazer aquilo que a gente precisa fazer, a gente nunca vai sair do lugar. Uma coisa que vai te ajudar a ter essa autorregulação ativa por mais tempo, porque ela é um recurso esgotável do nosso cérebro, tá? Ela já é um recurso da nossa própria mente, mas conforme a gente vai usando ela, ela vai se esgotando. Uma coisa importante é que você tenha pausas durante o seu dia. Já percebeu que quando você tá muito exausta mentalmente, é mais fácil você ceder? Tem dias que eu chego muito cansada do trabalho, e aí é muito mais fácil eu abrir o aplicativo ali do iFood e quebrar minha dieta. Muito mais. Ou então, gastar mais do que eu deveria, justamente porque essa autorregulação ela vai se esgotando. Tira 5 minutos do seu dia, come uma fruta, o cérebro precisa de nutrientes para que ele tenha energia para processar. Vai caminhar, vai ver o céu, dê pausas de respiro, desliga o teu celular. Isso vai te ajudar muito a manter essa disciplina e a vencer a procrastinação com mais facilidade também. E por fim, um último pilar, e não menos importante, ter tarefas realistas para você. Muitas vezes a gente falha porque a gente coloca metas muito impossíveis pra gente. Nessa hora você vai ter que ter um pouco de paciência e compaixão com o teu ritmo. Não adianta eu, que tô correndo 3 minutos numa esteira da academia, querer participar de uma maratona de 20 quilômetros. Me submeter a isso, a esse desafio gigantesco, é muito provável que eu comece a procrastinar. Ter metas realistas é você realmente poder olhar para aquilo que você consegue fazer hoje, ser muito realista com você e vai aumentando isso dia após dia. Uma outra dica é, como eu disse, geralmente a gente procrastina em coisas que são mais desagradáveis. Então uma pergunta é, como tornar esse momento um pouco mais agradável pra você? Por exemplo, eu odeio lavar louça, gente. Sabe o que eu descobri? Que talvez quando eu ponho uma aula ou eu ponho um devocional ali quando eu tô lavando a louça, deixa esse momento um pouco mais prazeroso pra mim. Então pensa aí nos seus momentos que você tende a procrastinar e se pergunta, como eu posso deixar isso um pouco mais agradável? Que essas dicas possam te ajudar a vencer a tua procrastinação. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa um like e me conta se você gostou e quais vídeos você quer ver por aqui no canal. Até a próxima!